Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal. E hoje eu trouxe para vocês como fazer esse quadradinho com design de sol que fica lindo, meninas, e é super fácil de fazer. Então já aproveita, pega sua agulha, pega sua linha e vamos fazer essa peça que dá para você fazer bolsas, capas para travesseiros, mantas, uma infinidade de coisas, meninas. E é super fácil de fazer. Então já deixa o like e se você ainda não me acompanha, eu peço que você, se possível, se inscreva no meu canal, que isso vai me ajudar bastante, pessoal. Então vamos para a videoaula. Aqui eu tenho dois fios que é de fazer, que é tipo uma lãzinha, é da Pingoim, e uma agulha 3 milímetros. Você pode fazer essa peça com o fio que você desejar, tá bom, meninas? Então, vamos começar. Então, aqui eu vou começar fazendo um anel mágico, que é fazendo essa laçada aqui entre os dedos, entre os dois dedos, e colocando a ponta que está no novelo entre o meu dedinho anelar e o meu mindinho. E aqui eu vou fazendo a laçada, né, do anel mágico. Fiz aqui uma correntinha, né, que é a primeira laçada para prender o anel mágico. Vou ajustando aqui bem. Fiz essa primeira laçada. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou fazer mais outra correntinha para dar a altura do ponto alto. Esse é meu primeiro ponto alto. Vou laçar o fio, vou entrar dentro do espaço do anel mágico e aqui eu vou fazer outro ponto alto. Dentro desse anel mágico, a contar com essas duas aqui, a gente vai ter um total de 15 pontos. Então, eu vou fazer aqui os outros pontos para ter esse total de 15 e eu vou voltar para a gente continuar. Então, aqui eu já fiz os meus pontos, né? Meus 15 pontos. Dou uma ajustada aqui na base e agora eu vou fazer o fechamento. Como a gente vai fazer o fechamento? A gente vai colocar na primeira correntinha, né? Que a gente iniciou o anel contando de cima para baixo. A gente vai colocar fazendo um ponto baixíssimo. Colocou, puxa um pouco o fio e dá um alongado na argolinha. Coloca no outro ponto a nossa agulha pegando por trás. Coloca essa argolinha e puxa. Coloca essa argolinha na agulha e puxa ela para trás. Dessa maneira, a gente vai ter uma base com fechamento sem a cicatriz. Então, aqui a gente fechou, né? Vai voltar novamente no mesmo local que a gente colocou a agulha por trás, né? E aí, a gente vai puxar o fio e fazer um ponto baixo, né? Que vai ser a altura do nosso ponto. Então, a gente faz mais uma corrente, laça, vai voltar nesse mesmo espaço e vai fazer um ponto alto. Fizemos aqui um aumento. Vamos no ponto seguinte, vamos fazer um ponto alto e mais outro ponto no mesmo local. Aqui agora a gente vai trabalhar com aumentos. Teremos o total, quando finalizar aqui, de 30 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui 30 pontos baixos e eu vou voltar pra gente continuar. Então, aqui, eu já finalizei aqui os meus pontos, né, meninas? Já vou chegando aqui pra fazer esse fechamento. E aqui eu vou finalizar com o 29 e o 30. Fazendo aqui, nesse espaço aqui. Fiz aqui os últimos. Agora, eu vou fechar da mesma forma, meninas, pegando fechando aqui, né, na primeira correntinha do topo. Primeiro, eu inicio fechando com um ponto baixíssimo. Na primeira correntinha. Alongo essa laçada, essa argolinha. Coloco a minha agulha pegando o fio por trás. E depois trazendo ele pra frente aqui, pra iniciar a nossa base da terceira carreira, a nossa volta. Fiz aqui uma corrente, vou voltar no mesmo espaço
e vou fazer um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto. Só que detalhe, eu não fechei esse segundo ponto. Fechei só as duas primeiras, porque agora eu vou vir com o azul. Então, com o azul na mão, eu passo nesse espaço das duas últimas argolinhas da cor amarela. Passei o azul por dentro, agora eu vou laçar o fio. No ponto seguinte, eu vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto alto, fechando as duas primeiras argolas da cor azul. Agora, eu troco para o amarelo. E aqui eu vou fazer com a cor amarela 2 aumentos no ponto a seguir. E cada vez que a gente vai fazendo esse detalhe de ponto conduzido, você já vai deixando o fio rente, né? Para você ir escondendo enquanto você vai fazendo o ponto, né? Quando você vai fazendo os pontos, você já vai escondendo ele. E aí, eu fiz aqui um ponto alto na cor amarela completo. E no segundo, que é o de aumento, eu já venho trocando para o azul. Nas duas últimas argolinhas que ficam, né? Então, o azul, eu fecho duas argolinhas. Na cor azul. E na cor amarela, eu passo por dentro dessas duas últimas que ficam. Então, essa vai ser o nosso projeto, né? O nosso detalhe até o final dessa carreira. Então, eu vou fazer aqui e eu vou voltar pra gente continuar. Então, aqui eu já fiz, né, os pontinhos azul entre a base amarela. Passei aqui, né, o azul entre o amarelo. Vou vir nesse último espacinho aqui para fazer o ponto na cor azul. Fecho duas, ficou duas na agulha, eu já venho com o amarelo e troco. Troquei o amarelo. E aqui eu não vou fazer um fechamento invisível, porque aqui a gente vai trabalhar um aumento. E pro detalhe sair, né, a gente vai ter que fazer assim para sempre ter aumento na base amarela. Então, aqui eu fiz um fechamento somente aqui, no aumento amarelo. E aqui eu vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Fiz duas correntinhas, vou laçar o fio e vou vir nesse mesmo espaço aqui que eu fiz e vou colocar um ponto alto. Vai ser o nosso primeiro aumento. Estamos aqui na quarta carreira, tá, pessoal? Fizemos aqui, fiz aqui as duas primeiras laçadas, agora eu vou fazer igual eu fiz na carreira anterior. Vou trocar agora pela cor azul. Olha só. Vou passar o azul nessas duas argolinhas, fiz aqui. E aqui eu vou fazer um azul em cima no ponto seguinte. Fiz aqui um azul completo. E agora eu vou fazer outro ponto azul. Ou seja, temos dois pontos azuis. Um a gente fecha completo e o outro a gente fecha as duas primeiras. Ficou duas, a gente vai e passa o fio na cor amarela. Passamos por dentro das duas argolas azul. E aí, quando a gente chegar no ponto da cor amarela, a gente vai conseguir fazer os aumentos em cima para ir formando as pontas do sol. Então, aqui a gente fechou duas, ficou duas, a gente vai passar agora o azul. E agora a gente vai trabalhar um ponto azul, um ponto alto completo na cor azul. 1,
Fechamos a segunda perninha, laça novamente e no seguinte a gente faz outro ponto azul, fecha duas, ficou duas, a gente vai passar na cor amarela. E assim a gente vai trabalhar sobre toda essa base até o final da carreira. Então, meninas, aqui eu vou fechar, né, com o fio na cor amarela, né, aqui no topozinho. Vou fechar com um ponto baixíssimo. E na terceira carreira, meninas, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão fazer o aumento na cor em cima do ponto amarelo. E quando chegar na cor azul, como você já fez 2, agora você vai fazer 3. Ou seja, 2 pontos azuis completos. E no terceiro, você vai mudar para o fio amarelo quando tiver as 2 argolinhas na agulha. Então, aqui eu já fiz um aumento, né, na cor amarela. Então, eu já passo o azul e vou trabalhar agora ponto alto sem aumento. O meu primeiro ponto alto na cor azul. Vou fazer ele completo, não vou trocar o fio. Fiz o meu primeiro. Vou fazer o meu segundo. Em cima dos 2 azuis da carreira anterior. Fiz aqui mais 2. E agora eu vou fazer mais um, né? Que agora a gente vai seguir. A gente já fez uma, a gente já fez 2, agora a gente vai fazer 3 na cor azul. Fizemos aqui 3. Olha só. Fechamos 2, ficou 2, a gente vai passar o fio na cor amarela, né? Então, aqui já venho com amarelo e eu vou passar por dentro desse espaço. E assim a gente vai continuar o nosso trabalho, meninas, até o final da nossa carreira. Então, eu vou terminar aqui e eu vou voltar pra gente continuar. Então, eu fiz aqui, né, 2 pontos altos na cor azul. Vou vir aqui com um outro ponto azul e eu vou fechar completo. Por quê? Porque agora eu vou cortar o fio da cor amarela, né? Então, aqui eu vou trabalhar fazendo uma correntinha. Eu vou vir aqui no espaço seguinte. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo. Vou vir no seguinte, vou fazer outro ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar um total de 10 pontos baixos. Já fiz aqui os meus primeiros e eu vou fazer aqui os meus 10 pontos. Fiz 10 pontos baixos e agora eu vou laçar, vou vir no ponto seguinte e vou fazer um ponto meio alto. Fiz um ponto meio alto. Laço, vou vir no seguinte e vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto. Vou laçar, vou vir no seguinte e vou fazer outro ponto alto. Temos 2 pontos altos. Laço, vou vir aqui no ponto seguinte e vou fazer um ponto alto alongado. Dessa forma. Vou mostrar para vocês aqui como se faz o ponto alto alongado. Vou laçar o fio. Vou vir no espaço. Ó, temos 2 laçadas. Vou vir no espaço, vou buscar o fio, temos 3 laçadas. Aqui eu vou puxar a primeira, ficou mais 3. E eu vou fazer agora como se fosse um ponto alto normal. Prontinho, temos um ponto alto alongado. A primeira você sempre puxa sozinha. E no ponto seguinte, eu vou fazer um aumento. Vou voltar no ponto, vou fazer esse aumento com ponto alto alongado. Fiz aqui 2 pontos altos alongados. Faço 2 correntes, vou laçar e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos alongados, que é o mesmo ponto alto duplo, né, pessoal? Então, eu vou fazer aqui. Fiz esse aumento, puxo a primeira, puxo a segunda, puxo a terceira. Fiz aqui a nossa primeira quina.
Laço o fio, vou vir no ponto seguinte, aqui eu vou fazer um ponto alto alongado, só que sozinho. Prontinho. Vou laçar, vou vir no ponto seguinte e eu vou fazer um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. 2 pontos altos. No ponto seguinte, um ponto meio alto, que é puxando o fio pelas 3 alcinhas. Meio alto. Ponto baixo no ponto seguinte. E agora vamos fazer a sequência de 10 pontos baixos, né, meninas? Então, vou fazer aqui os 10 pontos baixos. E quando você terminar de fazer os 10 pontos baixos, você vai fazer um meio alto, 2 pontos altos nos 2 pontos a seguir e depois um ponto alto alongado e o nosso aumento, que é para formar os nossos cantinhos. Então, eu vou fazer aqui essa sequência e eu vou voltar pra gente continuar. Finalizei aqui, meninas, a sequência, né? E aqui eu fiz um fechamento da mesma forma que eu fiz aquele fechamento na primeira base, né? Da cor amarela. Então, fiz aquele fechamento invisível, vou subir aqui uma corrente, vou voltar no ponto seguinte, vou fazer outro ponto alto. Agora aqui eu vou trabalhar apenas ponto alto normal, todo esse projeto. Vou fazer aqui ponto alto e vou chegar na quina e mostro pra vocês. Então, aqui os pontos altos, né, meninas, que eu fiz. Vou chegando aqui na pontinha da quina. Vou colocar a minha agulha nesse espaço e vou fazer um ponto alto normal. Vou laçar, vou fazer outro ponto alto. Fiz 2 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas de espaço, vou laçar e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos na nossa quina. E agora eu vou trabalhar nessa base apenas com pontos altos. Quando eu chegar nos espacinhos de 2 correntinhas, entre 2 pontos alongados e outro, eu vou fazer 2 pontos altos normais. Então, assim você vai seguindo, fazendo sobre toda a sua base. E se você quiser fazer maior, você só vai fazendo os pontos altos até crescer o tamanho do seu square, né? Então, meninas, eu vou voltar aqui com o resultado final para mostrar para vocês como vai ficar todos com os pontos baixos, com os pontos altos. Então, meninas, esse é o resultado do nosso quadradinho com desenho de sol. Meninas, ficou lindo. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloque nos comentários se você conseguiu fazer. E se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários também, que estarei esclarecendo todas as dúvidas que ficarem. Espero muito que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula. Um beijo para vocês!